Nós vamos ler o capítulo 4, no capítulo 3 de Malaquias, no capítulo 3, de 7 a 18. Eu vou ler o texto pausadamente e pedir a atenção dos irmãos, porque nós vamos nos ater apenas a esse texto e pequenas referências a outros que vão nos auxiliar ao entendimento. Verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus decretos e não os guardaste. Voltai para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Este é o tema. Procurei não ousar produzir o tema, mas usar a própria palavra como tema. Pode um homem roubar a Deus? Refletimos desde já. Todavia, vós me roubais e ainda perguntais como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E vede se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais, o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldades, prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante deles se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. E naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Diante desse texto, eu fui ver alguns comentários e um dos que eu achei mais interessantes e mais ricos é a comparação, e eu prezo muito por isso, porque a gente da área jurídica, nós gostamos dos tipos penais, quando são inseridos na Bíblia, para que nós façamos comparação, até porque somos familiarizados com ele. Então, como roubo é um tipo penal, e ele é trazido aqui numa analogia com o comportamento do homem com Deus, nós vimos que esse texto, Deus nos chama provocativamente a fazer uma nova aliança, um novo acerto, uma nova
conciliação com Ele. E era assim que, e foi assim que o objetivo do todo o livro de Malaquias, porque desde o início que ele mostra os percalços da humanidade, os desafios, os insucessos, as dificuldades enfrentadas, os sofrimentos, o afastamento de Deus. E Deus, misericordioso como é, se fosse um homem, ficaria indiferente a essa situação, já que se afastaram, problema deles. Esse é o raciocínio humano. Mas o raciocínio de um Deus misericordioso é de trazer de volta esses que se achavam perdidos. Que temos nós a ver com essa conjuntura? É que nós, como humanidade, não somos diferentes do povo de Israel e do povo de Deus daquela época. Temos a mesma natureza. Esquecemos dos acertos que fazemos até homem com homem. Quanto mais com Deus, não porque Deus é menor, mas porque Deus é invisível. A invisibilidade de Deus nos faz pensar, ter a ilusão de que Ele não nos está vendo, de que Ele não nos presencia, de que Ele não nos acompanha em cada detalhe de nossas vidas. Por isso que Zacarias traz o tema à tona. E ele não é um tema ultrapassado. Quando escolhi esse texto, imaginei, os pastores não gostam de pregar sobre dízimo, e eu não vou pregar sobre dízimo. Dízimo é apenas uma especificidade do gênero do que aqui pretendo hoje trazer à igreja. O gênero, ou o grosso, ou o essencial do que nós queremos trazer hoje, é que nós não sabemos lidar com o que Deus nos dá. É que nós utilizamos ou usufruímos, cantamos aqui a questão de fruir das bênçãos, no hino, fruímos equivocadamente, fruímos para beneficiar-nos pessoalmente, ao invés de beneficiar o reino de Deus, e por via oblíqua e muito mais prazerosa, Deus nos beneficiar com suas bênçãos. É esse o ideal de Deus, é esse o plano de Deus, que nós recebamos as bênçãos dele, utilizemos de forma correta, ortodoxa, como a palavra nos ensina, e nesse diapasão, Deus vai nos trazer as bênçãos para os obedientes. Não que Deus faça barganha, você me obedece e eu lhe dou bênção, mas todo pai, independente de se é divino ou humano, ele faz diferença entre o obediente e o desobediente. Há quem diga, pela psicologia moderna, que diz que não, o pai que faz diferença faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas, mas faz de comportamento. É evidente que nossos amigos nós escolhemos pelo comportamento. Se ele um dia nos mentiu, nos traiu, nos foi infiel, nos foi sem fidelidade alguma, nos teve falta de educação ou grosseiria, nós vamos nos afastando dele naturalmente. Mas se ele é uma pessoa afetiva, que gosta de beneficiar os outros, de trazer benevolência para todos, nós nos aproximamos dele. Isso é um lugar comum nas basilar para a sociologia, para o estudo da sociedade. O homem em si, ele não busca, ele se afasta como José dos irmãos, pelo comportamento. Eram irmãos, moravam debaixo do mesmo teto, mas um queria obedecer o pai e tantos outros não queriam. Até que os outros, por maioria ou por perversidade, sei lá por que motivo, mas muito mais por providência de Deus, resolveram extinguir José
e essa extinção resultou na glorificação de Deus e por via indireta de José. Este mesmo mecanismo de obedecer, receber de Deus e depois sermos felizes, o texto de Zacarias traz. De 6 a 12, nós vemos a imutabilidade de Deus. Deus nos mostra quem Ele é. E diz, olha, vocês já sabem quem eu sou. Eu não preciso aqui dizer que eu não mudo, que desde o início no Éden, o que eu digo é para ser levado a efeito, não é para ser desobedecido. E isso não é dureza, não é militarismo, não é ser drástico, é meramente justiça e amor. É interessante quando na Bíblia nos ensina a disciplinar nossos filhos e diz que nós devemos castigá-los com vara. A primeira vez que eu li sobre isso, eu digo, essa Bíblia não está batendo bem com o que eu penso. Eu nem tinha filhos ainda, mas tentava treinar, quando eu tivesse, como que eu ia cuidá-los. E aí eu dizia, eu não vou castigar nunca um filho meu com vara. Na verdade, a vara da disciplina que a Bíblia fala não é a vara física, mas mesmo assim, o autor que eu li dizia que é necessário que seja imediato o castigo e que seja em qualquer lugar. E aí ele dava exemplo que se um filho estivesse no supermercado e fizesse alguma coisa errada, muito errada principalmente, ele precisava ser castigado ali mesmo, pedia licença aos gerentes, às pessoas funcionárias, e castigava para que ele soubesse por que foi e que a gravidade do caso foi vista naquele momento, assim como Deus nos vê quando nós ainda não sequer praticamos, mas pensamos em praticar. E Deus na metodologia dele, Ele não nos faz evitar de fazer o mal. O nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, nos permite a errar e arcar com as consequências. E foi assim com a humanidade, desde o tempo do Éden, no tempo de Zacarias, e é hoje conosco. E eu queria trazer 6 pontos rapidamente, porque nós temos EBD, né, professora Raquel? E não vamos, de forma nenhuma, prejudicar a EBD. 6 pontos em que nós roubamos de Deus. E quando eu digo nós, quem se achar exceção à regra, não tem problema nenhum. Se ache que Deus o abençoe. Mas quando nós lemos na Bíblia, desde os tempos lá do princípio, nós vemos exemplos de homens de Deus, dos mais elogiados pelo próprio Deus, que tiveram momentos em que roubaram de Deus. E nós vamos perceber aqui, porque não se trata aqui de apenas coisa material. As coisas materiais dos céus e da terra, Deus nos deu para a gente utilizarmos, e também com um destino bem determinado. Ele não disse assim, use como quiser e faça como você quiser. E é por isso que a gente não entende direito quando o apóstolo Paulo disse que a natureza geme com enorme expectativa de que Cristo volte, porque o nosso tratamento com a natureza é crudelíssimo. Nós não tratamos bem a natureza, os animais, as plantas, os rios, os mares, a natureza em geral é muito agredida pelos homens. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é: Deus exige com razão que nós, os homens, o honremos. E a honra, que é algo que no dicionário talvez seja complicado o conceito, mas
Na prática, nós todos sabemos o que é, nós todos sabemos a quem honramos e quem nos honra. Deus também sabe. E quando nós não o honramos a Deus, nós roubamos um patrimônio imaterial de Deus, porque Ele tem direito de ser honrado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Nós cantamos aqui, ainda hoje nós cantamos coisa parecida. Nós dissemos aqui alguns patrimônios imateriais de Deus, em que nós recebemos dele, como diz a carta de Paulo, 1 aos Coríntios 4:7, o que você tem que não recebeu e de Deus? Pense, igreja, em alguma coisa que você tem que não recebeu. É isso aqui, Deus não me deu não, foi eu mesmo, com meu esforço. Tolice. Tudo, mas tudo sem exceção, como dizia o pastor Javes, exceção de nada, de nenhuma coisa, nós recebemos de Deus. E nós recebemos a capacidade de honrar uns aos outros, e mais ainda de honrar a Deus. E a Deus, uns aos outros, nós não devemos. Tem pessoas que nós não devemos honrar, até porque eles não se honram. Mas tem outras que a gente deve honrar, e a gente vê muito isso aqui na prática eclesiástica, né? A gente ouve muito o versículo, a quem honra, honra. Mas a honra maior, a honra devida, a honra que nós não devemos deixar de pagar é a Deus. Por isso, quando nós não honramos a Deus com o nosso comportamento, com o nosso testemunho, se dissemos que somos crentes, se dissemos em algum lugar que somos crentes, e esse mesmo povo que ouviu isto, ouviu e viu o nosso testemunho falhar, ele vai desonrar ao Senhor. Esse é o primeiro ponto em que nós constatamos que roubamos de Deus. Então nós constatamos com muita tristeza que roubamos de Deus. Roubamos o quê? O que a Ele é devido, que é a honra. E nós dizemos com muita contrição, santificado seja o teu nome. E quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo assim, que eu consiga com as minhas palavras e ações testemunhar de ti de tal forma que outras pessoas sejam influenciadas positivamente. Se não fazemos isso, roubamos-lhes também a santidade, que é um adereço da honra. Todo santo é honrado. Todo santo é honrado. Deus tem o direito de exigir nossa total obediência. Então já vimos uma área muito vasta em que nós roubamos de Deus, na área da honra. Às vezes nós dizemos, mas o que é que tem? E fazemos coisas que desonram a Deus. Contamos uma piada indecente, rimos de quem contou lá do mundo, que essa autoria ou origem vem de lá, não vem de cá. As indecências não são próprias de Deus. Deus, dele vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então toda vez que alguma coisa você repute como bom e perfeita, ela veio de Deus. E por isso ela deve ser administrada por você e por mim, de modo a que dignifique a Deus. Deus tem o direito de exigir nossa obediência, porque Ele é nosso Criador e Salvador. E Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Por isso que Ele tem direito de exigir e de, às vezes, repetir o que nós já sabemos
E nós às vezes pensamos, mas Deus está sendo redundante. Nesse texto mesmo ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, porque normalmente nós também dizemos, não é meu Senhor, não é meu Senhor, não é meu Senhor, repetidamente, com o nosso comportamento. E aí roubamos mais uma vez a área da obediência, a imaterialidade. Nós não estamos falando aqui de coisas que valem dinheiro, que tem valor econômico ou financeiro. Estamos falando de coisas imateriais, que você não vê, não apalpa, mas você sente quando a pessoa é obediente. Um pai sabe quando o filho é obediente sem ele dizer uma palavra. Apenas a gente diz, fulano, faça isso, e vê a coisa ser executada. Fulano, não faça isso, meu filho, não faça isso, ou minha filha, não faça isso, e vê a obediência palpável no comportamento daquele filho. Que bom para nós que somos pais, que temos filhos assim. Maravilhoso para Deus que tem filhos obedientes. E como Ele se maravilha, como Ele é engrandecido e também se alegra de ver os seus filhos aqui na terra sendo obedientes a Ele. Deus tem direito sobre nosso amor. Aí a gente alcança quase tudo. Porque de tudo depende do amor. Tudo que seja executável e é por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, porque se em algum ato meu ou seu não existe amor, de nada vale. E quem disse isso não foi eu. Nós conhecemos, porque foi o apóstolo Paulo que disse em Coríntios 13, e ele diz com muita propriedade e inspiração, e nós não realizamos nada que tenha algum valor se não for por amor. Então, quando nós não dispensamos esse amor, não aplicamos esse amor em alguma obra que vamos fazer, seja ela secular ou sacra, seja ela eclesial ou do trabalho, mas que não tenha amor, se você atende na sua repartição as pessoas de má vontade, você roubou de Deus o amor, porque Ele lhe deu, e deu a mim também. Todos nós temos o amor em potencial e podemos liberá-lo. Todos nós temos o perdão em potencial e podemos liberá-lo. Mas nós temos dificuldade nas duas áreas. E nessas áreas, quando isto acontece, a nossa mesquinhez em liberar amor e perdão, nós estamos roubando novamente de Deus. Por isso que ele diz com tanta clareza que nós roubamos nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos é aquilo que ele ordena, mas as ofertas é aquilo que é da minha vontade, da minha liberalidade. E não é só oferta financeira, é oferta de amor, é oferta de obediência, é oferta de honradez, é oferta de verdadeirismo, de veracidade que eu preciso ter. Eu preciso que meus irmãos confiem no que eu digo como verdade, porque senão eu sou uma pessoa desacreditada. Quem foi que disse? Foi Manassés. Não tem nenhum valor. Quem foi que disse? Foi pastor Flávio. Aí sim, eu acredito, porque pastor Flávio é um homem de... Então nós precisamos ser homem de responsabilidade e termos um compromisso com a verdade. E quando não somos assim, nós estamos novamente roubando de Deus. Que coisa triste é roubar de Deus. Que coisa constrangedora para nós mesmos estar ouvindo isso aqui de Deus. Mas estamos ouvindo, graças a Deus e pela providência dele, numa audiência de conciliação. Viu, Janildo? Nós estamos aqui nesse capítulo 3 de Malaquias, numa audiência de conciliação. Deus chamou o seu povo, disse como era que estava a situação não estava boa,
Mas ele disse: eu estou bem com vocês, eu os perdoo, e eu quero de volta firmar um novo pacto, fazer uma nova aliança com vocês. Eu quero novamente que esse povo de Deus tenha a chance de ter sucesso. Olha só que coisa maravilhosa. Mesmo diante de nossos percalços, nossa tristeza para com Ele, de nossa contrariedade de Deus, por causa de nós, como o pastor Flávio diz, apesar de nós, Deus tem feito a obra andar. Apesar do pregador não ser bom, mas ele se coloca à disposição de Deus, para que Deus supra nos corações de vocês aquilo que vocês precisam aprender. É essa a oração de todo pregador. Sério. Nós passamos a semana, eu e minha esposa, em oração, pedindo a Deus que, apesar de mim, a igreja aprendesse algo que fosse edificante, que construísse mais santidade, mais vida aos pés do altar. Então Deus tem direito no amor nessa área. Deus também tem direito sobre o nosso tempo. Deus tem direito sobre o nosso tempo. Esse parece simples, mas não é tão assim, porque há um mistério tão grande, porque só nós somos temporais, Deus não é. Ele é atemporal, mas Ele deu a nós tempo iguais. Qualquer um de nós aqui temos o mesmo tempo. Então, quando alguém diz, fulano tem tempo, mas eu não tenho, já errou. Porque as pessoas receberam 24 horas por dia todos. O que há é prioridades diferentes. Tem pessoas que querem trabalhar 23 horas e só descansar uma. Mas tem outras que querem o contrário, descansar 23 e trabalhar só uma. E era bom, né, se a gente conseguisse sobreviver trabalhando 1 hora por dia e descansando 23, era uma maravilha. Mas o que acontece quando a gente faz isso é que sobrecarrega outros. O que é que vai acontecer? Nós não vamos alcançar os nossos objetivos de subsistência, e papai, mamãe, tio, vovô vai suprir, ser instrumento de suprir as nossas necessidades, mas em última análise quem supre é Deus. Ele é o único provedor, nós somos meros instrumentos. Quando a gente faz a campanha de missões aqui, a gente deve dizer com todas as letras que o dinheiro de missões está no bolso de vocês e do meu, e não é meu nem é seu, é de Deus. O dinheiro de missões, quem dizia isso era o pastor Exaltino Gomes, eu achava isso uma maravilha. Ele dizia: onde é que está o dinheiro de construir a reforma da igreja? Está no bolso dos crentes. Onde é que está o dinheiro de manter a Convenção Batista Sergipana? Está no bolso dos crentes. O que ocorre é que os crentes querem ficar para si, ou distorcer o objetivo daquilo que Deus nos deu. E às vezes a gente quer de Deus algo e pede em oração 1 ano. Às vezes é um carro, é um bem material. E quando a gente pede, a gente diz que quando recebermos, aquilo vai ser consagrado a Deus. E quando recebe, a primeira coisa que faz é uma festa que não se fala nem sequer no nome de Deus. Ou às vezes uma viagem que não tem nada a ver com espiritualidade. E aí, o que é que a gente está fazendo? Desviando o objetivo daquilo que Deus nos deu. A nossa casa não é um lugar de pecados, um nicho de promiscuidade. A nossa casa é um lugar consagrado a Deus, lugar de descanso, de comunhão, de crescimento espiritual, de vida com Deus, de testemunho para os vizinhos. Enfim, a nossa casa é um lugar santo, que Deus santificou. Senão, Ele não tinha dito para ninguém ter casa. E Ele, na palavra dele, reclamava que Ele não tinha casa. Não tinha, as raposas têm corvis, eu não tenho o lugar onde reclinar a cabeça. Não porque não queria, porque Ele era dono de tudo, mas mostrando que casa é coisa importante e nós devemos ter.
Tempo também é coisa importante e precisa ser utilizado com as devidas prioridades observadas. Eu preciso de dedicar 1 hora à minha família, eu preciso de dedicar 3 horas ao meu trabalho, enfim. As pessoas sabem cada um onde é que o calo aperta, como diz os outros por aí. E nós precisamos dividir bem, mas nunca esquecendo que devemos reservar tempo para servir ao Senhor e adorá-lo na beleza da tua santidade. E se não fazemos isso, roubamos tempo de Deus. Deus tem direito sobre o nosso dinheiro. E aí é que tem mesmo. E aí é que tem mesmo. Você não tem 1 centavo que não venha de Deus, nem eu. E quando ele diz para a gente trazer todos os dízimos e ofertas, quem traz só o dízimo, ele nunca deu nada a Deus, nunca ofertou financeiramente nada a Deus, porque só fez entregar o dízimo que já é de Deus. Foi para o seu bolso para ele ver sua fidelidade, para que você e eu sejamos aprovados no quesito fidelidade. E aquele que é dizimista, Deus aprova. Aquele que é ofertante também, Deus aprova também e mais. Porque vê na oferta da viúva pobre, não foi dízimo, foi mais que o dízimo. Ela não tinha 90% reservado lá daquelas moedas que deu. Ela deu tudo que tinha. Se os ricos da nossa igreja e de todas as igrejas do mundo dessem pelo menos uma vez no mês tudo que tem. Tem igrejas por aí que fazem esse apelo. A nossa não faz, porque esse apelo é feito diariamente pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que os pastores, você nunca vai ouvir, você vai passar mais 1 ano e não vai ouvir falar em dízimo aqui. Pastor Paulo mesmo já me disse pessoalmente que não gosta de pregar. É um assunto áspero. É um assunto que as pessoas dizem, o pastor quer dinheiro. Que na verdade não é o pastor que quer dinheiro, nem é Deus que precisa de dinheiro, mas a causa do Senhor, num país capitalista, não anda sem dinheiro. Nós precisamos de ter coisas que não consegue só orando e vendo cair do céu. Não consegue. Então nós precisamos disso. E quem não se presta a ser fiel na questão de utilização do dinheiro correto para Deus, ele está roubando dinheiro de Deus. Interessante isso, né? Os políticos que roubam dinheiro, descobrem aí, um rouba tanto, outro rouba quanto, e não, enquanto estão no poder não vão presos, mas depois vão. É interessante, e nós nunca vamos presos quando roubamos de Deus. Nós estamos sempre no alvo da misericórdia de Deus, e precisamos permanecer, e quer ver permanecer é quando a gente exercita a fidelidade, porque Ele garante, quando nós exercermos a fidelidade, que Ele abrirá as janelas do céu. Que coisa! Isso é algo fantástico, isso não é um jogo de palavras. Abrir as janelas dos céus é derramar as bênçãos abundantemente, para sobrar, como fez com o maná, como fez com diversas bênçãos na caminhada do povo de Deus em direção à Canaã celestial, em direção à Canaã terrestre, e faz conosco em direção à Canaã celestial. Nós vamos receber bênçãos absurdamente grandes, que nós vamos ficar pasmados se nós realizarmos cada dia a fidelidade que Deus deseja que realizemos. Então Deus tem direito sobre o nosso tempo, Deus tem direito sobre o nosso dinheiro, e se nós utilizamos mal, também roubamos de Deus. Por último, Deus tem direito aos nossos talentos e dons. É interessante que aqui eu estou vendo um monte de gente, e
todas, sem exceção de nenhuma, têm muito talento e dom. E eu não estou dizendo isso para agradar ninguém. É a própria palavra de Deus que diz. Todos nós, até aqueles que a sociedade às vezes consideram deficientes, eles têm um dom. Eles têm um dom. E nós temos também um dom, são vários dons e vários talentos. Mas nós não ousamos sequer descobrir os talentos que temos. Às vezes para sermos negligentes mesmo. Eu lá quero aprender música, uma pessoa que tem todo o cabedal de requisitos para ser um músico. Não é como eu que sou como um elefante com artrose, nem ritmo para dançar eu tenho. Bater palma, se eu for bater, atrapalha o cântico. Não é isso. É alguém que tem esse dom mesmo. Alguém que tem esse dom. E fica sentadinho e ninguém nunca ouviu ele cantar. Nunca ouviu ele vir cantar um solo na igreja para louvar o Senhor. Para louvar o Senhor. Não é quem vem aqui, não vem se apresentar como um artista, não. Vem para dizer a Deus o que Ele está dizendo com a boca, dizer também com o coração. E quem vem dirigir aqui, eu quero trazer essa palavra hoje aqui, que li recentemente sobre isso. Quem vem dirigir aqui tem a responsabilidade de incentivar, motivar o que está sentado lá a louvar também. E se ele aqui não estiver louvando, o de lá não vai sentir vontade. O de lá vai dizer, mas quem está dirigindo já está dormindo, imagine eu. Eu vou para casa dormir. Na verdade, o que nós precisamos aqui é dizer as coisas maravilhosas que ardem o nosso coração, com muito ardor, com muito fervor, para contagiar, porque contagia. É interessante que no mundo, quando a gente vai para um campo de futebol, quando eles começam a cantar aquelas loucuras lá, vai morrer, a gente canta, às vezes. Eu não, mas quero dizer que já vi crente cantando e pulando. Aí uma vez eu fui para um jogo do Confiança e estava com um problema no braço, e na hora que ia terminando o jogo, que eu já ia descer 5 minutos antes de terminar, os torcedores estavam gritando com o juiz, vai morrer, e eu pensei que era comigo, dei uma carreira, que quase caiu de novo. Mas vejam vocês como é que contagia lá e precisa contagiar aqui. Nós precisamos louvar a Deus com todo o ardor no nosso coração, porque o que diz nos nossos cantos é coisa maravilhosa, mas às vezes sai aqui tão desanimado que termina parecendo que a gente não crê naquilo. Então, quando nós fazemos isso, nós também estamos roubando de Deus os dons e talentos. Eu dei um exemplo de um dom, que foi a música, mas às vezes a pessoa tem o dom da pregação. Eu vi essa semana um menino que foi meu embaixador, que está no Rio de Janeiro. Eu era conselheiro da embaixada, e esse menino foi para o Rio de Janeiro, passou no vestibular para medicina, já é meio médico, e é seminarista de teologia. E eu ouvi ele pregando, mas eu chorei de emoção. De que pregação! O nome dele se chama Elias Vito Nogueira Lima, filho da missionária Marta. Quando ele estava aqui na igreja, era um menino mal comportado, que eu cheguei a falar com o pai dele uma vez e disse, olha, seu filho, cuidado, para não tomar esse caminho e tal. Mas ele disse lá no testemunho, na pregação, que ele não era crente, ele era filho de pastores, de crente, mas ele se converteu aos 18 anos, já lá no Rio de Janeiro. Mas que bênção que a semente foi plantada aqui. Ele fala muito da nossa igreja, se refere a alguns membros da igreja, mas uma pregação segura, bíblica, ortodoxa e muito boa. Então, este se lembrou que o dom que ele tem da pregação é para Deus, porque ele podia muito bem dizer, eu estou estudando medicina, para que eu vou pregar o evangelho? Eu vou ganhar muito dinheiro no meu consultório, na minha sala de cirurgia, não preciso de pregar o evangelho. Ele disse, não, eu vou, como diz o nosso
nosso lema de missões. Eu vou, e está lá. Deus está contente com ele, feliz com ele, mas os que não escondem os dons, roubam os dons de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a nós não roubarmos nenhum dom, nem coisa material, nem imaterial de Deus, nem tempo, nem oração, nem comunhão, nem amizade, nem amor, nenhum dom perfeito, nenhuma boa dádiva, porque todas elas vêm do Pai das Luzes. Amém?